Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí na aula de processo civil, né, de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, né? Essa aula está sendo gravada em razão aí do Fórum Científico da Unijales, né, na qual estou compondo banca, né, e por conta disso não foi possível que a aula fosse ao vivo, né? Porém, conforme eu já informei para vocês em mensagem enviada na segunda-feira, na semana que vem teremos aula ao vivo, normal, né, justamente para sanar as dúvidas e poder nos preparar aí para a prova semestral, né? O semestre já está acabando. E nós estávamos estudando as intervenções de terceiro, né, no Código de Processo Civil de 2015. Nós já vimos que o Código de Processo Civil de 2015, ele revogou como intervenção de terceiro a antiga nomeação à autoria e a antiga oposição, né, que deixaram, portanto, de ser intervenções de terceiro, e a nomeação à autoria se transformou numa causa especial de aditamento da petição inicial e a oposição se tornou um procedimento especial bastante parecido aí com os embargos de terceiro. E depois a gente entrou propriamente no estudo das intervenções de terceiro como previstas no Código de Processo Civil de 2015, e nós estudamos a primeira intervenção de terceiro, que foi a assistência. Definimos a assistência, vimos a questão do interesse jurídico desse terceiro, vimos a forma de ingresso da assistência, né, e que ela pode se dar em qualquer momento do processo. Vimos também que o assistente, vindo a perder a ação, ele também é condenado aos ônus de sucumbência, na proporção aí do quanto ele tenha atuado dentro daquele processo. E, por fim, a gente viu que a assistência, ela se divide em duas modalidades, né? Assistência simples, que é a regra, que é a grande maioria dos casos, e a assistência litisconsorcial, que se dá apenas nos casos em que se tiver, então, legitimidade extraordinária, na qual, então, o assistente, na verdade, poderia ter sido parte desde o início, formando um litisconsórcio inicial. Mas, por qualquer motivo, o assistente litisconsorcial não foi parte, poderia, mas não foi, porém, ingressa posteriormente no processo, formando, então, na verdade, um litisconsórcio ulterior. E foi esse ponto aí que a gente parou a matéria, né, justamente aí, dando por encerrada a assistência. E, a partir da aula de hoje, nós vamos estudar as intervenções de terceiro remanescentes aí. Começando pela denunciação da lite, depois estudando o chamamento ao processo, depois estudando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, estudando o amicus curiae. E, ao estudar o amicus curiae, daremos por encerradas as intervenções de terceiro e também a matéria atinente a esse semestre. E aí falta fazer prova e comemorar Natal, Ano Novo e colocar os dois pés com afinco aí já no quinto semestre. Terceiro ano do curso e quinto semestre. Olha só como passa rápido, né? Que bom. Bom, pessoal, e aí então a gente precisa dar início à nossa matéria nova com o estudo justamente da denunciação da lide, né? A segunda modalidade de intervenção de terceiro prevista no CPC de 2015, a denunciação da lide. Pessoal, e a denunciação da lide, ela está prevista no artigo 125 e seguintes do Código Civil. Do Código de Processo Civil, né? Ela está prevista no artigo 125 e seguintes do Código de Processo Civil. E toda vez que a gente começa o estudo do Instituto Novo,
A gente começa justamente pelo conceito. E o que é a denunciação da lide? Pessoal, a denunciação da lide, ela é uma intervenção de terceiro provocada ou pelo autor ou pelo réu, com natureza de ação de direito de regresso, movida pelo denunciante, que pode ser o autor ou o réu, contra o terceiro. E o grande detalhe, no mesmo processo. Então, na verdade, olha que interessante. A denunciação da lide, ela permite que o denunciante exerça um direito de regresso dentro do próprio processo, dispensando, então, que se torne necessário o ajuizamento de uma ação autônoma de regresso em um outro e futuro processo. E com isso, na prática, a denunciação da lide, ela acaba tendo uma finalidade maior, que é a própria economia processual. Porque, em vez de ser necessário o ajuizamento de dois processos, um inicial, e perdendo o inicial, quem perdeu, promovendo um segundo processo de ação de regresso contra terceiro, portanto, dois processos, a denunciação da lide permite que dentro de um único processo tenha o direito de ação e quem perder esse direito de ação já viabilize, já exerça o seu direito de regresso, não em um processo autônomo, dentro do mesmo processo. Em vez de mover um segundo processo contra terceiro, dentro do primeiro processo já se faz a denunciação da lide para fins de exercício do direito de regresso dentro do mesmo processo. Portanto, a denunciação da lide, ela acaba permitindo, ela tem uma finalidade maior, que é justamente gerar uma economia processual. Porque o único processo já resolve a ação e o regresso simultaneamente. O único processo já resolve a ação e o regresso simultaneamente. Na verdade, até a única sentença do único processo já julga a ação e o regresso simultaneamente. E com isso, então, se tem uma grande economia processual. De modo que, para a gente simplificar esse conceito, para a gente simplificar esse conceito, a gente pode dizer que a denunciação da lide é o exercício do direito de regresso no mesmo processo. Denunciação da lide é o exercício do direito de regresso no mesmo processo aí, né? Em razão da denunciação da lide ser, então, o exercício do direito de regresso dentro do mesmo processo, é que a gente, então, tem uma frase padrão que facilita bastante o entendimento aí da denunciação da lide. Pessoal, o direito de regresso nada mais é do que a responsabilização de um terceiro. Então, você tem a ação de uma parte contra outra parte. E se essa outra parte vir a perder, essa outra parte, então, responsabiliza um terceiro. E a denunciação da lide, então, ela traz esse terceiro para responder, junto aí do processo, junto à parte dentro de um processo. Por isso que eu costumo brincar que a denunciação da lide é o famoso: olha só, se eu parte do processo me ferrar, você vai se ferrar no meu lugar. Você vai se ferrar no meu lugar. Quem que é você? É o terceiro, que não faz parte desse processo. E é daí que nasce o nome denunciação da lide. Porque denunciar algo é imputar um fato ruim a outrem. Denunciar algo é imputar um fato ruim a outrem, Então, veja, a parte dentro do processo, ela pode perder, mas ela não quer perder, ou se perder, ela não quer ser responsabilizada. Então, ela faz a denunciação da lide jogando a bucha, jogando a responsabilidade para o terceiro,
né? Então, a denunciação da lide, ela, no fundo, é expressa por essa frase aí. Se eu, parte, me ferrar, você é que vai se ferrar no meu lugar. É você, terceiro, que vai se ferrar no meu lugar. E claro, que como ninguém pode ser prejudicado, né, dentro de um processo sem ter direito ao contraditório, à ampla defesa, né, para que esse terceiro, então, se ferre no lugar da parte, para que o terceiro se ferre no lugar da parte e se garanta, então, antes desse terceiro se ferrar, direito ao contraditório e à ampla defesa, esse terceiro, então, ele tem que ser trazido para dentro do processo, ele tem que ser trazido para dentro do processo, para que ele possa, então, exercer o contraditório, o direito de defesa, né? E, eventualmente, se não colar as suas teses defensivas, enfim, né? Termo técnico, se ferrar ali dentro daquele processo, ser condenado dentro daquele processo também, né? Essa é a ideia, então, da denunciação da lide. É o exercício do direito de defesa, direito de regresso dentro do mesmo processo, né? E como ninguém pode ser condenado sem ter o direito de defesa, esse terceiro aí, ele ingressa no processo e ele vai, então, responder no processo e não colando as suas teses defensivas, né, ele pode ser condenado também, né, ele pode ser condenado também. Bom, pessoal, olha só, importante, né? A própria natureza da ideia da denunciação da lide, como ela é uma denunciação, como ela é a imputação de um fato ruim a esse terceiro, claramente que o terceiro, ele não vai querer entrar no processo livremente, né? Ele não vai pedir para entrar no processo, ele não vai querer se habilitar no processo, né? Se ele está lá, né, naquele processo, se ele é levado naquele processo, podendo ser condenado a algo, né, podendo ser condenado a algo, claramente que ele não vai entrar por livre, espontânea vontade naquele processo, né? Como ocorria, por exemplo, na assistência, né? Nós vimos que a assistência ela se caracterizava justamente por ser voluntária, né? O próprio terceiro requeria, pedia, né? Se habilitava no processo aí, porque ele tinha algum interesse dentro daquele processo, né? Ele entendia que ele podia de alguma forma ajudar dentro daquele processo, né? Agora, a denunciação da lide, como o terceiro está lá para se ferrar junto daquele processo, né? Claro que ele não vai ingressar naquele processo por livre e espontânea vontade, né? A denunciação da lide, ao contrário da assistência, a denunciação da lide, ela é sempre provocada, né? A parte que tem interesse de tirar da reta dela parte para colocar na reta do terceiro é que vai realizar, então, a denunciação da lide. O terceiro, por si, por vontade própria, quer ficar longe do processo, ele não quer se ferrar, né? Ele não quer ser condenado. Mas a parte que quer tirar da própria reta e colocar na reta do terceiro é que vai requerer, então, a denunciação da lide, né? E o juiz, verificando, né, que é realmente caso de denunciação da lide, que realmente existe ali possibilidade de direito de regresso, promoverá, então, a inclusão desse terceiro, né, garantindo a esse terceiro o direito de defesa. E nós já vimos que o ato processual pelo qual o juiz cientifica outrem da existência do direito, da existência do processo e garante a esse outrem o direito de defesa, é o ato processual chamado de citação. Então, quando uma das partes, então, requer a denunciação da lide, provocando o juiz para fins da denunciação da lide, e o juiz verifica que realmente existe ali
possibilidade de um direito de regresso, o juiz admite a denunciação da lide e cita o terceiro. Cita o terceiro. É termo técnico. Cita o terceiro. Para que o terceiro, então, seja cientificado da existência do processo, ingresse nesse processo e possa, então, se defender da denunciação, da acusação que é feita pela parte. E, pessoal, quando eu falo sobre isso, sempre vem a pergunta: e se o terceiro não quiser? Não importa. Se o terceiro não quiser, não importa, porque não é algo que depende da vontade dele, né? Não é algo que depende da vontade dele, terceiro. É algo que foi requerido por uma das partes, foi assentido pelo juiz e o juiz determinou a citação desse terceiro. Então, ele é obrigado, sim, a compor, a ingressar nessa demanda e compor um dos polos dessa demanda, né? Compondo um dos polos dessa demanda. E se ele eventualmente não o fizer, assim como o réu citado, né? Assim como o réu citado que não comparece, que não se manifesta no processo, esse terceiro vai ter as mesmas penas do réu, que é a revelia, né? Que é a revelia e a possibilidade de presunção de veracidade dos fatos alegados pelas partes e não impugnados pelo terceiro aí. O que recebe o nome de confissão ficta. O que recebe o nome de confissão ficta. Então, se o terceiro citar, feita a denunciação da lide, juiz determinando a citação do terceiro, o terceiro citado, e não comparecendo de fato ao processo, ele vai se tornar, na verdade, revel, né? E pode até contra ele ter a confissão ficta decretada, que é a presunção de veracidade dos fatos aduzidos pelas partes e não impugnados, então, por esse terceiro aí. Daqui a pouco a gente vê os exemplos, né? Daqui a pouco a gente vê os exemplos e vai ficar mais claro por que não é dada essa opção ao terceiro, né? Por que o juiz dá uma canetada e manda citar o terceiro e o terceiro é obrigado a integrar um dos polos da demanda. Bom, pessoal, olha só, essa denunciação da lide é uma intervenção de terceiro. E como toda intervenção de terceiro, ela gera sempre ampliação subjetiva da lide. Porque o terceiro não era parte, mas feita a denunciação da lide e citado esse terceiro, nós já vimos, esse terceiro é obrigado, ele não quer, mas ele é obrigado a integrar o processo e a relação jurídica processual, compondo um dos polos da demanda, de modo que acrescenta-se alguém, obrigatoriamente acrescenta-se alguém. Então, claro, como toda intervenção de terceiro, a denunciação da lide, ela gera sempre ampliação subjetiva da lide, porque surge um sujeito novo, né? Surge uma parte nova dentro dos polos da demanda. Até aí, nenhuma novidade, porque a gente já havia estudado a assistência e a gente viu que a assistência, como toda intervenção de terceiro, também gera ampliação subjetiva da lide. No entanto, o buraco aqui é mais embaixo, né? Na denunciação da lide, o buraco é mais embaixo. Por quê? Enquanto a assistência, como toda intervenção de terceiro, gera de fato uma ampliação subjetiva da lide, mas não gera uma ampliação objetiva da lide, pois não se acrescenta fatos e não se acrescenta pedidos novos, né? São os pedidos que já estão postos, porque o assistente só vem ajudar naquilo que já está posto. A denunciação da lide, além da ampliação subjetiva da lide, denunciação da lide, gera também uma ampliação objetiva da lide. A denunciação da lide
ela gera também uma ampliação objetiva da lide. Porque se a ideia da denunciação da lide é permitir o direito de regresso dentro do processo, no seguinte sentido, se uma das partes se ferra, é o terceiro que vai responder, é o terceiro que tem que se ferrar, é o terceiro que vai ser condenado. Na prática, ao fazer a denunciação da lide, a parte denunciante, a parte que faz a denunciação da lide, ela está dizendo que se ela, a parte, for condenada, é para o juiz condenar, na verdade, o terceiro. Se ela, parte denunciante, for condenada, é para o juiz condenar o terceiro. De modo que toda a denunciação da lide, ela traz sempre um pedido condenatório novo, feito pelo denunciante contra o terceiro denunciado. E se traz, portanto, um pedido condenatório novo da parte denunciante contra o terceiro denunciado, a gente tem pedido novo, né? E se a gente tem pedido novo, a gente tem, então, ampliação objetiva da lide, né? A denunciação da lide, ela gera sempre uma ampliação objetiva da lide, porque a parte denunciante, ela acaba fazendo, então, pedidos condenatórios, pedidos para o juiz condenar o terceiro, né? Se ela, parte denunciante, for condenada, ela quer que condene, na verdade, o terceiro aí. Essa é a ideia da denunciação da lide, né? Gerando, então, ampliação subjetiva e objetiva da lide, né? E a existência desse pedido novo, condenatório contra o terceiro, é justamente a ideia por trás de um direito de regresso, né? Como vocês já estudaram dentro de teoria geral das obrigações e agora, né, teoria dos contratos. Aí. Bom, pessoal, a denunciação da lide, ela é facultativa ou obrigatória? Né? A denunciação da lide, ela é facultativa ou obrigatória? Pessoal, no Código de 73, quando a gente lia os dispositivos que falavam sobre a denunciação da lide, dava a impressão que a denunciação da lide era obrigatória, né? No entanto, conforme houve evolução da doutrina, né, estudando o Código de 73, e esse entendimento doutrinário acabou se refletindo também no Código de 2015, entendeu-se que a denunciação da lide, ela é obrigatória se a parte quiser exercer o direito de regresso dentro do mesmo processo. Gera facilitação? Gera. Gera economia processual? Gera. Então é vantagem? Porque o mesmo processo já resolve a ação e o regresso, né, simultaneamente aí. No entanto, não poderia um instituto processual, se não realizado, impedir ou aniquilar direitos materiais, como é o próprio regresso em si. De modo que a denunciação da lide, ela só é obrigatória se a parte denunciante quiser exercer o direito de regresso dentro do mesmo processo. Aí tem que denunciar a lide ao terceiro, imputando responsabilidade, que é o próprio regresso a esse terceiro. No entanto, o fato eventual da parte que até tem direito de regresso, mas que não tenha denunciado a lide ao terceiro, não impede o exercício posterior desse direito de regresso. Não impede o exercício posterior do direito de regresso. Então, ainda que não feita a denunciação da lide, e a parte vindo a perder,
nada impede que ela ajuize, então, posteriormente, um processo autônomo só para fins do exercício do seu direito de regresso, e ela poderá fazer a qualquer momento aí, né, apenas limitado pela prescrição, né, apenas limitado pela prescrição, né, mas a não realização da denunciação da lide, por ser um instituto processual, ela não poderia aniquilar um direito material, que é o próprio direito de regresso, né, e não poderia impedir o exercício desse direito de forma autônoma ou num processo posterior e autônomo aí. E esse é um entendimento que foi firmado no Código de 73 e que se mantém, então, no Código de 2015. Né? Então, a denunciação da lide, ela é obrigatória para fins de exercício de direito de regresso dentro do mesmo e único processo. Sim, aí precisa denunciar, se quiser no mesmo processo. Mas se não quiser no mesmo processo, não precisa de fato denunciar, né? Não precisa de fato denunciar. Porém, claro, né? Não feita a denunciação, o exercício do direito de regresso vai ensejar, vai exigir a propositura de um novo processo posterior de forma autônoma, com todos os ônus decorrentes. Contratação de advogado, petição inicial, pagamento de custas iniciais, citação aí do réu, que na prática é o terceiro do processo originário, né? Mais citação do réu e todo o procedimento comum, né? Antigamente chamado de procedimento ordinário. Então, citação, audiência, contestação, réplica, especificação de prova, despacho saneador, instrução probatória, alegações orais, sentença. Na sentença cabe recurso de apelação, vai para o segundo grau. Do julgamento do acórdão em segundo grau, cabe recurso especial ao STJ, ou então, ou recurso extraordinário para o STF, aí transita em julgado, baixa os autos e aí faz o cumprimento de sentença para poder efetivar, então, o direito condenatório contra esse réu aí. Então, acaba sendo mais trabalhoso, mais custoso, inclusive economicamente falando, porque tem que pagar novas custas processuais, e acaba também sendo mais demorado aí. Mas pode deixar de fazer a denunciação e, se quiser exercer o direito de regresso numa ação autônoma? Pode, não tem problema nenhum. Apesar de todos esses ônus, pode, não tem problema nenhum. Né? Então, a denunciação da lide, né, ela só é obrigatória para exercício no mesmo processo, mas se não feito, ela não impede o ajuizamento de ações autônomas futuras, posteriores, para o exercício do direito de regresso. Bom, pessoal, iniciativa. Olha lá, iniciativa. A denunciação da lide, né, a gente já viu que é jogar abacaxi para o colo de outro. Né? A denunciação da lide é jogar o abacaxi para o colo de outro. Se eu me ferrar, você vai se ferrar no meu lugar. Né? Essa é a ideia. Né? Então, é claro que ela imputa algo ruim para o terceiro e, consequentemente, o terceiro não vai adentrar aquele processo, intervir naquele processo livremente ou por vontade própria. Né? Claro que uma das partes vão ter que provocar e o juiz, então, entendendo que, de fato, naquela relação jurídica existe direito de regresso, o juiz determina a citação do terceiro e, na prática, obriga que ele ingresse a esse processo. Né? Então, a denunciação da lide, ela é sempre provocada por uma das partes. Ela não é espontânea do terceiro, como era a assistência. Ela é provocada por uma das partes aí, que cutuca o juiz, né, que pede ao juiz, e o juiz determina a citação do terceiro. Agora, veja, olha que interessante. A denunciação da lide, ela é provocada por uma das partes. O que significa dizer que pode realizar a denunciação da lide, pode ser denunciante tanto o autor quanto o réu.
né? Qualquer um das partes, qualquer um dos polos da demanda, seja o polo ativo, autor, seja o polo passivo, réu, podem sim realizar a denunciação da lide, podem sim ser denunciantes aí. É muito mais comum e, portanto, muito mais tranquilo da gente trabalhar a denunciação da lide feita pelo réu. É muito mais comum, a grande maioria dos casos se tem denunciação da lide feita pelo réu. No entanto, é possível sim a denunciação da lide feita também pelo autor. Não é tão comum, é algo mais raro, né? É algo até um pouquinho mais difícil da gente visualizar, mas é possível sim a denunciação da lide feita pelo réu. Pessoal, eu já vou adiantar e já vou comentar com vocês que essa é uma das grandes diferenças da denunciação da lide para a outra modalidade de intervenção de terceiro que a gente vai estudar em sequência, que é o chamamento ao processo. Porque o chamamento ao processo, ele é muito parecido com a denunciação da lide. Mas diverge em dois detalhes principais, né? E um dos detalhes é em relação à legitimidade para provocar a intervenção de terceiro. Porque enquanto a denunciação da lide, ela pode ser feita tanto pelo réu, o que é muito mais comum, quanto pelo autor, o que é mais raro, mas é possível, o chamamento ao processo, por vez, ele só pode ser feito pelo réu. O chamamento ao processo, por vez, ele só pode ser feito pelo réu. Então, desde logo, já marquem aí essa diferença básica entre a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Porque enquanto a denunciação da lide pode ser feita por qualquer das partes, tanto pelo autor quanto pelo réu, sendo muito mais comum pelo réu que pelo autor, o chamamento ao processo, ao contrário, ele só pode ser feito pelo réu. Não existe chamamento ao processo feito pelo autor. E a segunda diferença, né, da denunciação da lide ao chamamento ao processo, ou em relação ao chamamento ao processo, eu só vou comentar agora para vocês anotarem aí, né, para deixar anotadinho, para deixar o caderno completo aí, mas a gente vai estudar posteriormente, né? A segunda diferença é que o chamamento ao processo, ele não serve para regresso. Ele até joga o abacaxi para o terceiro, né, que a gente vai chamar de chamado ao processo, né? Ele até joga o abacaxi para o terceiro, né, que é o chamado ao processo, mas não é direito ao regresso. Por quê? Porque o chamamento ao processo, ele é usado para obrigações solidárias, né? O chamamento ao processo, ele é usado para obrigações solidárias. Então, a gente não tem propriamente regresso, porque, na verdade, sendo obrigação solidária, o que se tem não é regresso, é co-devedor, né? É devedor solidário, é devedor em conjunto. Não é primeiro um, depois o outro. É em conjunto, é simultâneo. E essa, na verdade, são as duas diferenças do chamamento, da denunciação da lide para o chamamento ao processo. Deixem marcadinho aí que a gente vai estudar logo mais o chamamento ao processo. Mas são essas duas diferenças. Enquanto a denunciação da lide, então, ela é permitida tanto pelo autor quanto pelo réu, o chamamento ao processo só é permitido pelo réu. E enquanto a denunciação da lide, ela serve para exercício de direito de regresso, o chamamento ao processo não tem direito de regresso. Ele serve para cobrança de codevedores solidários, né? Cobrança de codevedores solidários.
né? Então, não é regresso, é solidariedade. Solidariedade. Bom, pessoal, mas voltando aqui, então, a denunciação da lide, ela é uma intervenção de terceiro provocada, seja pelo autor, seja pelo réu, aí, servindo, então, para o exercício do direito de regresso do réu ou do autor denunciante em face desse terceiro, aí, que passa a ser, então, denunciado, né? Passa a ser, então, denunciado. E, como tal, é citado e ingressa no processo. E ingressa no processo, se tornando, então, parte do processo. E por que que o terceiro, né, uma vez denunciado e citado, ele se torna parte do processo? Porque existe pedido contra ele, né? Existe pedido contra ele, né? E se existe pedido contra ele, né, ele passa a compor a própria relação jurídica processual. E compondo a relação jurídica processual, não há dúvida, ele é parte dentro do processo, né? Na denunciação da lide, o terceiro denunciado, ele é citado e ele ingressa no processo como parte. E aqui a gente tem, então, uma diferença em relação à assistência, né? Porque eu comentei com vocês na aula anterior que na assistência simples, o terceiro assistente, ele não ingressava propriamente como parte, né? Ele tinha algum interesse ali, mas ele não ingressava propriamente como parte, né? Enquanto que na assistência litisconsorcial, o terceiro assistente, ele ingressava de fato como parte, né? Porque ele estava ali além de um mero interesse, né? Ele era, na verdade, né, detentor do próprio direito discutido dentro daquele processo, à medida que aquele processo funcionava como uma legitimidade extraordinária, né? Então, na assistência litisconsorcial, o terceiro, de fato, era a parte no processo, porque ele era detentor do próprio direito discutido no processo, né? Então, na assistência simples não era parte, na assistência litisconsorcial, o terceiro ingressa como parte, e aqui também, que é o que a gente está estudando a partir de agora, né, que é a denunciação da lide, o terceiro também ingressa como parte, porque contra ele é feita uma denunciação, é feita uma imputação de fato, né, ruim aí, e o terceiro, então, pode até ser condenado a determinada obrigação presente naquele processo aí em vias de regresso. Pessoal, e já que eu comentei do chamamento ao processo, né, vou comentar aqui também em relação a essa questão do terceiro no chamamento ao processo também se tornar parte, né? Afinal de contas, né, no chamamento ao processo, o terceiro, ele é co-devedor solidário. Então, ele já poderia ter sido parte desde o início, né? Não foi inicialmente no processo, mas no curso do processo veio a haver chamamento ao processo e esse, então, terceiro foi citado e ele ingressa no processo na qualidade de co-devedor solidário, né? E, portanto, também detentor da obrigação e, portanto, também, claro, como parte aí, né? Então, tanto na denunciação da lide quanto no chamamento ao processo, o terceiro ele acaba ingressando como parte. Bom, avançando mais um pouquinho na matéria, né, antes da gente trabalhar os exemplos aí, né, vejam que enquanto a assistência ela podia ser feita a qualquer momento no curso do processo, até porque a assistência era voluntária pelo terceiro, então quando ele ficasse sabendo da existência do processo, ele, terceiro, requereria sua intervenção como terceiro assistente, e portanto poderia ser feita a qualquer momento. A denunciação da lide, não. A denunciação da lide, não. A denunciação da lide, ela tem um momento próprio para ser realizada. Ela não pode ser feita a qualquer momento.
a denunciação da lide não pode ser feita a qualquer momento. A denunciação da lide, ela tem um momento próprio, né, para ser realizada, para ser requerida, para ser provocada por uma das partes desse processo. E esse momento, ele é definido como a primeira oportunidade que a parte denunciante tem para se manifestar no processo. A denunciação da lide, ela tem que ser feita sempre na primeira oportunidade que a parte denunciante tem para se manifestar no processo. Veja, não é a qualquer momento e não é nem quando a parte denunciante quer. Na verdade, a lei define como a denunciação da lide tendo que ser feita na primeira oportunidade, então, que a parte denunciante tem para se manifestar dentro do processo. O detalhe é que a denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor, que é raro, quanto pelo réu, que é muito mais comum. E a primeira oportunidade entre essas partes de se manifestar no processo é diferente, né? É diferente. Por quê? Porque o autor é ele que faz a petição inicial, dando início ao processo, Então, na verdade, a primeira oportunidade que o autor tem de se manifestar no processo é a petição inicial. E se a petição inicial é a primeira oportunidade que o autor tem de se manifestar no processo, se é o autor que quer fazer a denunciação da lide, ele, autor, é obrigado a fazer essa denunciação da lide já na própria petição inicial. Veja, né? Se ele quiser fazer a denunciação, ele é obrigado a fazer na petição inicial. Mas também, claro, né, ele não é obrigado necessariamente a fazer essa denunciação da lide, porque ele pode, então, eventualmente, optar por não realizar a denunciação da lide, e caso ele venha a perder, né, que ele, então, num segundo processo, exerça o seu direito de regresso contra o terceiro. Né? Ele pode fazer posteriormente no processo autônomo. Mas se ele quiser fazer tudo junto, ganhando economia processual, celeridade processual, ele, autor, tem que fazer na petição inicial, porque é a primeira oportunidade que ele, autor, tem de se manifestar no próprio processo, né? Se manifestar no próprio processo. Agora, pessoal, o réu, ele não se manifesta na petição inicial, porque a petição inicial é feita pelo autor, ela vai ser distribuída, o juiz vai dar o despacho inicial, e aí, então, pode ter audiência preliminar de mediação ou conciliação, ou não, mas fato é que o réu só vai entrar no processo quando ele for citado, né? E o réu, ele é citado para contestar a ação. E a contestação, que é a defesa, que é a peça de defesa, é a primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar no processo. E quando o réu, então, ele realiza a sua contestação, né, quando ele realiza, então, a sua contestação, que é a primeira oportunidade que ele, réu, tem de se manifestar no processo, é nesse momento, é na contestação, então, que o réu vai realizar, se quiser, a denunciação da lide, denunciando a lide, então, a um terceiro. A denunciação da lide, então, pelo réu, ela tem que ser realizada na contestação, né? Tem que ser realizada na contestação. O autor entra com ação e denuncia a lide na própria petição inicial. O réu é citado, e aí ele é citado para contestar, ele contesta, e o réu, então, denuncia a lide ao terceiro na contestação. E esses são os momentos processuais, então, para a realização da denunciação da lide. Autor denuncia a lide na própria petição inicial e réu denuncia a lide na contestação aí. E fora esses momentos? Fora esses momentos não pode mais. Então, se o autor não denunciou a lide na petição inicial, ele não pode denunciar mais,
E se ele vier a perder, ele vai ter que exercer o seu direito de regresso num processo posterior e autônomo. E o réu, por vez, tem que denunciar a lide na contestação. Se ele não fizer, ele não poderá fazê-lo mais. E aí, então, ele tem que esperar o processo terminar, e se ele vier a perder aquele processo originário, ele, réu, vai ter que ajuizar um segundo processo posterior, autônomo, para exercer o seu direito de regresso aí. Então, é importante que a gente saiba, de fato, quais são os momentos processuais para fins do exercício da denunciação da lide, né, para a realização da denunciação da lide, sob pena de perder o direito de realizar, né, aquela denunciação dentro daquele processo, e tendo então que se valer futuramente de um processo autônomo. Pessoal, como chama o instituto processual que leva, então, à perda de uma prerrogativa ou de um direito processual interno a um determinado processo? Nós já estudamos aqui. É a famosa preclusão. Preclusão. Se o autor faz a petição inicial e não faz a denunciação da lide, houve preclusão da denunciação da lide. Ele não pode mais fazê-lo dentro daquele processo, ele vai ter que fazer no processo autônomo. E se o réu não faz a denunciação da lide na contestação, também houve preclusão, do direito de denunciação da lide dentro daquele processo. O réu não poderá fazê-lo mais naquele processo e ele tem que se valer em processo futuro e autônomo aí, Então, a não realização da denunciação da lide nesses momentos processuais, que varia do autor ou para o réu, gera preclusão do direito à denunciação da lide dentro do mesmo processo, devendo ser realizada, então, em um processo futuro e autônomo. Bom, pessoal, falamos dos institutos, falamos do conceito, falamos das características e dos institutos gerais da denunciação da lide. E agora a gente pode passar o estudo dos exemplos de denunciação da lide. E quando a gente analisar os exemplos, tenho certeza, e assim espero, vai ficar mais claro para vocês. E a gente vai começar o estudo dos nossos exemplos estudando a denunciação da lide feita pelo réu. Por quê? Porque é muito mais comum, e sendo muito mais comum, também é mais fácil de visualizar, é mais fácil de entender, E a denunciação da lide feita pelo réu, ela ocorre sempre que houver contrato de seguro. A denunciação da lide feita pelo réu, ela ocorre sempre que houver contrato de seguro, O contrato de seguro, a existência do contrato de seguro, ela gera, sempre aí denunciação da lide. Pessoal, é batata. Viu na prova contrato de seguro, vocês vão marcar a denunciação da lide, Claro, a gente vai explicar, a gente vai entender, mas bitolinha de prova. Apareceu o contrato de seguro, é denunciação da lide, Em que a gente tem, então, olha que interessante, uma ação de responsabilidade civil movida pelo autor, vítima do dano, contra o causador desse dano, que é o réu do processo. Só que o causador desse dano, ele tem contrato de seguro. E se ele tem contrato de seguro, a finalidade do contrato de seguro é arcar com os prejuízos causados pelo segurado, É arcar com os prejuízos causados pelo segurado. De modo que, se esse réu ele tem contrato de seguro, ele é segurado, ele até causou os prejuízos. Mas não é ele que tem que pagar pelos prejuízos, em razão do contrato de seguro. Quem vai ter que pagar pelos prejuízos é a seguradora.
Se o réu segurado for condenado a pagar os prejuízos, quem tem que pagar os prejuízos é a seguradora. Isso é decorrência lógica do contrato de seguro. Agora, veja, quem está como parte no processo é a vítima do dano, movendo como autor, movendo a ação contra o causador desse dano como réu. E cadê a seguradora? Não está no processo. A seguradora não está no processo. Então, a seguradora não é parte. E como chama quem não é parte de um processo? Terceiro. Terceiro. E esse réu, né, segurado, que já pagou o prêmio do seguro, que tem o seguro, ele tem o seguro para usar. Ele tem o seguro para usar. Então, ele quer que, se ele for condenado a pagar, que, na verdade, quem pague é a seguradora. Mas se a seguradora não é parte do processo, não tem como o juiz condenar a seguradora a pagar, porque ela não é parte, ela não faz parte da relação jurídica processual. E então, na cabeça do réu segurado, a seguradora tem que fazer parte do processo. A seguradora tem que entrar naquele processo. Ela é terceira, mas ela tem que entrar naquele processo. Ela é terceira, mas ela tem que intervir naquele processo. Então, na cabeça do réu segurado, ele tem que promover uma denunciação, ele tem que promover uma intervenção de terceiro. Ele tem que promover uma intervenção de terceiro. A seguradora, ela não vai entrar por si e falar, olha, eu sou segurada, eu adoro pagar custos, né? Ah, eu sou seguradora, adoro pagar indenização. Lógico que não, né? Quando ela está no processo, ela dá trabalho para pagar, imagina se ela nem está no processo. Então, é lógico que ela não vai entrar por livre, espontânea vontade. Ela vai ter que ser pega no lado, vai ter que ser trazida para dentro do processo. Então, não dá para ser assistência, porque assistência é voluntária. A única modalidade de intervenção de terceiro que pega no laço o terceiro e traz para dentro do processo é olha que norma forte, denunciação da lide. Os réus segurados vai denunciar a lide à seguradora, juntando a apólice de seguro, que é o documento que comprova a existência do contrato de seguro, e o juiz, então, verificando a apólice, vai, né, ter certeza aí que, na verdade, a seguradora que é obrigada a pagar. A seguradora que é obrigada a pagar. E aí o juiz vai determinar a citação da seguradora e a seguradora, então, vai ser trazida para dentro daquele processo, né? E com isso, então, a gente vai ter uma ampliação subjetiva da lide, porque aumenta o sujeito, já que o processo era autor e réu e ponto. E passou a entrar, ou entrou de fato a seguradora. Então passou a ter autor, réu e seguradora, um sujeito a mais, havendo, consequentemente, a ampliação subjetiva da lide. E a gente também vai ter uma ampliação objetiva da lide, porque o autor, vítima do dano, fez um pedido condenatório contra o réu, para que o réu pagasse indenização por perdas e danos que ele, réu, causou ao autor. Mas quando o réu faz a denunciação da lide à seguradora e a denunciação da lide é efetivada com a citação da seguradora e o ingresso da seguradora, na prática, manteve-se o pedido do autor contra o réu, condenatório, para o réu pagar a indenização ao autor. Mas o réu, ao fazer a denunciação da lide, fez pedido no seguinte sentido: se o réu for condenado, eu quero que condene a seguradora. Então, surge um novo pedido. Mantém-se o pedido do autor contra o réu e surge um novo pedido, que é do réu contra o denunciado, né? Do réu segurado denunciante contra a seguradora denunciada aí. O autor pede para o réu ser condenado e o réu pede para a seguradora ser condenada a pagar a indenização. Se eu, réu segurado, for condenado a tirar do bolso, como eu tenho seguro, eu quero que a seguradora que seja condenada a tirar do bolso, aí que a seguradora seja condenada a pagar, né? E com isso, então, claramente há uma ampliação objetiva da lide,
porque é feito, então, um pedido do réu segurado, denunciante, contra a seguradora denunciada aí, né? Agora, claro, né, o pedido que o réu faz contra a seguradora, ele decorre aí do pedido que o autor fez contra ele, réu, né? Se o autor pediu para condenar o réu por dano material, o réu vai, né, ampliar esse pedido da seguradora. E o réu vai pedir que a seguradora seja condenada por dano material. Se além do dano material, o réu fez pedido para o autor fez pedido para condenar o réu em dano moral, o réu vai fazer pedido também para condenar a seguradora em dano moral, né? Se o autor fez pedido para condenar o réu em dano estético, né, o réu também vai fazer pedido para condenar a seguradora em dano estético. Aí, né? Então, na verdade, jogar abacaxi para a seguradora, né? Os pedidos que são feitos do autor contra o réu denunciante faz, então, dele contra a seguradora, ou repassa esses pedidos à seguradora. Aí, joga o abacaxi, então, para a seguradora. Agora, pessoal, claro que a seguradora, ela só responde nos limites do próprio contrato de seguro, né? Então, ainda que o réu faça pedido contra a seguradora ela só responde nos limites do contrato de seguro. Então, se o contrato de seguro só tem cobertura para danos materiais, a seguradora só vai poder ser condenada em danos materiais, né? E no limite do valor de cobertura. Então, se a cobertura é no máximo de R$10.000, a seguradora só vai ser condenada a R$10.000. Não importa que o autor pediu 100 contra o réu e o réu fez o pedido de denunciação da lide contra a seguradora dos mesmos 100. O juiz ele só vai poder condenar a seguradora nos limites da cobertura do contrato, né? Então, se tem dano material e nos limites do valor dessa cobertura. Então, 100 do autor contra o réu, mas vai ser só 10 do réu contra a seguradora aí, né? E veja que se esse contrato de seguro não tiver cobertura para danos extrapatrimoniais, extramateriais, como danos morais e danos estéticos, né? Não importa que o autor fez pedido de condenação por danos morais e danos estéticos contra o réu. O réu não vai conseguir jogar esse abacaxi contra a seguradora, né? Porque não há previsão contratual aí, né? E o juiz, então, não vai condenar a seguradora se não tiver previsão contratual, né, de dano moral, de dano estético, ao pagamento desses danos morais e desses danos estéticos aí, né? Então, a amplitude dos pedidos da denunciação ficam adstritas também às previsões contratuais, né? O que está previsto no contrato de seguro, as chamadas coberturas e garantias daquele contrato de seguro aí, né? Mas isso é batata, né? Toda ação de responsabilidade civil movida contra segurado, o denunciado ele vai fazer denunciação da lide contra a seguradora aí, né? Então, movida uma ação de responsabilidade civil contra segurado, réu segurado, o réu segurado ele vai fazer a sua contestação se defendendo, mas ele vai fazer denunciação ali de a seguradora aí, né? Por vários motivos, né? Primeiro motivo, se ele se ferrar, se ele for condenado, ele joga o abacaxi para a seguradora. Então, a seguradora que vai ser condenada a pagar, né? O dinheiro vai sair, na verdade, do bolso da seguradora. Então, isso é uma vantagem que, por si só, justifica a própria denunciação da lide, né? Mas também, pessoal, por questões processuais. Porque, veja, quando o réu faz a denunciação da lide à seguradora e a seguradora ingressa como parte, né? A seguradora ingressa como parte, ela ingressando nesse processo, ela não vai lá junto com o autor para ferrar o réu. Ela vai, na verdade, junto com o réu. Ela vai tentar ajudar o réu. Por quê? Porque se o réu não for condenado a pagar nada, ela também não será, né? A seguradora também não será, né? Porque a seguradora só paga se o segurado tiver que pagar. E se a seguradora vem, então, e ingressa nesse processo e ajuda o réu e consegue isentar o réu segurado de responsabilidade, o réu segurado não tem que pagar nada. E se o segurado não tem que pagar nada, a seguradora também não.
né? Então, a denunciação da lide à seguradora, apesar de jogar o abacaxi para a seguradora, para denunciar a lide à seguradora, fazer pedido condenatório contra a seguradora, quando a seguradora ingressa no processo, ela fica do lado do réu, ela fica junto do réu, ajudando o réu. Porque se isentar a responsabilidade do réu, nem o réu segurado e nem ela, a seguradora, vai pagar nada. Então, na prática, fica o autor sozinho contra duas partes, né? Você tem, então, duas partes, você tem então, dois advogados, você tem, então, dupla capacidade de produção de prova aí, e todo o know-how, todo o conhecimento jurídico, fato, toda a expertise de uma seguradora, né, que é uma grande empresa que está acostumada com lides indenizatórias aí, né? Então, claro que a seguradora ao réu é um aliado importante, né? Em face do autor, ela é um aliado importante, né? Então, o réu segurado, ele sempre faz a denunciação da lide, porque ele joga o abacaxi na seguradora, se ele tiver que pagar, é a seguradora que vai pagar, na verdade, e ele obtém um grande aliado processual, né, junto a ele, né, e com toda a capacidade técnica, econômica, probatória, toda a expertise da seguradora contra o coitadinho do autor aí, né, vai o réu e aí entra a seguradora de voadora contra o autor, né? E o autor fica isolado aí, né? Então, para o réu, né, que tem então esse contrato de seguro, é segurado, a denunciação da lide é uma maravilha, materialmente falando, porque imputa a responsabilidade à seguradora, e processualmente falando, porque se obtém então um aliado processual em face do autor. Bom, pessoal, e feita essa denunciação da lide, é interessante notar que a denunciação da lide, então, ela, dentro de um único processo, né, dentro de um único auto processual, na prática, ela gera ou ela viabiliza a existência de duas lides, de dois conflitos, né? Porque você vai ter a ação originária do autor fazendo pedido contra o réu. E feita a denunciação da lide, na verdade você tem um novo conflito, você tem uma nova lide, que é do réu contra o autor, né? Desculpa, que é do réu contra a seguradora denunciada aí. Então, na verdade, você tem duas lides dentro do mesmo processo e o juiz vai resolver ambas simultaneamente, né? O juiz ele vai resolver ambas simultaneamente. Agora, como a denunciação da lide, ela gera na prática a existência de duas lides, de dois dentro do processo ou dentro de um mesmo processo, e o juiz então ele vai dar uma decisão única para essas duas lides, apesar de ser uma decisão única, o juiz é obrigado a decidir os dois, né? E para que não haja confusão, os juízes costumam, dentro da mesma decisão, abrir capítulos diferentes, né? Então, é uma decisão só, mas o capítulo 1, o juiz vai analisar a primeira lide, que é do autor contra o réu. E aí, depois de analisar a primeira lide, o juiz abre um capítulo 2 dentro da decisão, e no capítulo 2 ele vai analisar a segunda lide, né, que é a própria denunciação da lide, feita do réu denunciante contra a seguradora denunciada. E é importante notar que necessariamente o juiz tem que seguir essa ordem. O juiz tem que primeiro julgar a ação principal, para somente depois, ainda que na mesma decisão, mas em um capítulo autônomo, um capítulo separado, julgar a denunciação da lide. E por que o juiz é obrigado a seguir essa ordem cronológica aí, julgando a lide principal para depois julgar a denunciação da lide? Porque existe uma relação de prejudicialidade, né? Existe uma relação de prejudicialidade entre essas duas demandas, essas duas lides aí. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o resultado da denunciação vai depender do prévio julgamento da ação.
né, o resultado, o julgamento da denunciação vai depender do prévio julgamento da ação. Ou seja, conforme o juiz julgar a ação, ele vai ficar vinculado, né, a julgar a denunciação também. Ele não pode julgar a denunciação se ele não tiver julgado a ação, porque ele não sabe como que ele vai fazer, né? Ele não sabe como ele vai fazer. Da seguinte forma, olha só, o autor, então, entrou com uma ação de indenização por perdas e danos contra o réu, pedindo que o réu fosse condenado a pagar indenização ao autor. O réu tem um seguro, tem um contrato de seguro, o réu é segurado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contestar a ação, e na contestação ele vai se defender, mas vai aproveitar e fazer a denunciação da lide à seguradora, jogando o abacaxi à seguradora, dizendo que se ele, réu, segurado, for condenado, quem tem que ser condenado, na verdade, é a seguradora. Bom, e aí o juiz ele vai julgar a ação e a denunciação, começando pela ação. Se o juiz, olha que interessante, se o juiz julgar improcedente a ação, olha só, se o juiz julgar improcedente a ação, significa que o pedido do autor é improcedente. E se o pedido do autor é improcedente, o réu segurado, o denunciante, não tem que pagar nada. E se o réu denunciante não tem que pagar nada, a seguradora vai ter? Não, porque a seguradora só paga se o réu tiver que pagar. Agora, se a ação foi julgada improcedente, significa que o réu não tem que pagar nada. E se o réu não tem que pagar nada, nem a seguradora tem que pagar nada. Nem a seguradora tem que pagar nada. Então, ao julgar a ação improcedente, significa que o réu não vai ter que pagar nada. E com isso, o juiz é obrigado a julgar a denunciação improcedente, ou ao menos prejudicada. Porque se nem o autor tem que pagar, nem a seguradora vai ter que pagar. Então, julgou a ação autor contra réu improcedente, o juiz vai ter que julgar a denunciação réu contra denunciado improcedente também, ou ao menos prejudicada. De modo que, se o juiz não sabe que vai julgar improcedente a ação, não tem como ele analisar ainda a denunciação. Né? E se ele entender que a ação é improcedente, nem o réu, nem a seguradora vão pagar nada, então a denunciação também é improcedente ou é, ao menos, prejudicada. Agora, se o juiz julgar a ação procedente, dizendo então que o réu tem que pagar, o juiz vai ter que analisar a denunciação. Se o juiz julgar a ação procedente e manda o réu pagar, não acabou por aí, porque o juiz vai ter que analisar agora a denunciação. E se realmente existe um contrato de seguro, se esse contrato de seguro abarca o período onde houve os fatos narrados pelo autor na petição inicial e, portanto, aqueles fatos realmente estão cobertos pelo contrato de seguro. E se esse contrato de seguro tem garantias sobre aqueles fatos e aqueles pedidos, por exemplo, dano material, dano moral, dano estético, portanto, realmente existe contrato de seguro e realmente a seguradora tem obrigação de arcar com os prejuízos causados, o juiz julga a ação procedente e condena o réu. E como o contrato de seguro existe e é válido, o juiz julga também a denunciação procedente. Então, procedente a ação e como existe contrato de seguro, procedente também a denunciação.
E na prática, o réu foi condenado, mas como a denunciação foi procedente, quem foi condenado foi a seguradora. E quem vai ter que arcar com os ônus, né, e os pagamentos aí, no fundo, é a seguradora. É claro que se a seguradora não pagar, se a seguradora for insolvente, se a seguradora quebrar, o que é altamente excepcional, quem vai pagar é o réu, quem vai ter que continuar pagando, né? Quem não perde a obrigação de pagar é o réu. Mas veja que a obrigação do réu se tornou subsidiária, porque quem de fato vai pagar é a seguradora, né? Quem em primeiro lugar tem que pagar é a seguradora, né? Somente se a seguradora não pagar, se tornar insolvente, não tiver dinheiro, sumir no mundo, que é altamente excepcional, é que remanesce a obrigação do réu em realizar esse pagamento aí, né? Então, o juiz julgou procedente a ação e, de fato, existindo contrato de seguro, o juiz julgou procedente também a denunciação e mandou, então, a seguradora pagar esse valor aí. Mas, pessoal, veja que, olha só, a denunciação é uma nova relação jurídica processual. Então, como nova e autônoma relação jurídica processual, ela vai ter que ser analisada também de forma autônoma, pelos seus próprios pressupostos, né, processuais e fáticos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o juiz ele pode até ter julgado procedente a ação, condenando o réu. Isso determina que o juiz analise a denunciação, julgue a denunciação, mas o juiz não é obrigado a julgá-la também procedente. Por quê? Porque, eventualmente, o juiz analisando a denunciação e o contrato de seguro, pode ser que o juiz entenda que aqueles fatos ocorreram fora do período de cobertura, ou fora dos riscos cobertos por aquele contrato de seguro, ou além dos valores de risco coberto pelo contrato de seguro. E, portanto, na prática, ou não existe contrato de seguro, ou aquele contrato de seguro, na verdade, não dá cobertura para aqueles riscos, para aquele sinistro. E, portanto, não é possível condenar a seguradora. Não é possível condenar a seguradora. O juiz julgou procedente a ação do autor contra o réu e condenou o réu. Mas quando ele vai analisar a denunciação da lide e o contrato de seguro, ele verifica que não existe contrato ou não há cobertura para aquele sinistro dentro daquele contrato. E aí, ele não pode condenar a seguradora. Ele não pode condenar a seguradora, porque, claro, a seguradora só responde nos limites da cobertura contratual. Se não tem contrato ou se extrapolou os limites da cobertura contratual, a seguradora não responde. Então, o que o juiz faz nesse caso? Julgou procedente a ação do autor contra o réu, mas ele vai julgar improcedente a denunciação do réu contra o autor. Ele condena o réu a pagar e ele isenta a seguradora de pagamento. Por quê? Ou porque não tem contrato, ou porque foi fora do período, o sinistro ocorreu fora do período de cobertura, ou porque aquele sinistro, né, está além, né, dos limites da cobertura contratual. Então, condena o autor, ou condena o réu e só o réu. Julga procedente a ação e julga improcedente a denunciação. Olha que interessante. Olha só que interessante. Pessoal, e nesse caso, quando o juiz, então, julgou procedente a ação, condenando o réu, e por falta de cobertura contratual, julgou improcedente a denunciação contra a seguradora, o juiz, ele vai condenar o réu denunciante aos encargos ou aos ônus de sucumbência. Vai condenar o réu aos encargos e ônus de sucumbência.
Não apenas em relação à ação. Porque se a ação for julgada procedente, o réu perdeu. Então, o réu vai pagar, sim, os encargos ou os ônus de sucumbência ao autor, como as custas processuais da ação e também os honorários de sucumbência da ação, do réu para o advogado do autor. Mas, além disso, como o juiz julgou a própria denunciação improcedente, o juiz vai condenar o réu aos ônus de sucumbência, também referentes à denunciação. Então, além das custas e dos honorários ao autor, o réu vai ser condenado a pagar custas da denunciação e honorários de sucumbência ao advogado da seguradora. Porque se a denunciação for julgada improcedente, o denunciante perdeu. E, consequentemente, a seguradora denunciada ganhou. A seguradora denunciada ganhou. Então, o réu denunciante, ele vai ser condenado, então, a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da seguradora. Ao advogado da seguradora. Com isso, pessoal, tem que tomar muito cuidado com a denunciação da lide, né? E não basta que se tenha contrato de seguro, né? Se o réu segurado ele vai de fato querer fazer a denunciação da lide, é importante que ele analise o contrato de seguro para verificar se de fato aqueles fatos constituem de fato sinistro para aquele contrato de seguro. Ou seja, que aqueles fatos realmente estão cobertos pelo contrato de seguro. Se ocorreram dentro do prazo, né, de vigência do contrato de seguro, se tem cobertura específica para aqueles fatos e se o valor pleiteado está dentro do limite daquela cobertura. Porque, ainda que se tenha contrato de seguro, se estiver fora do prazo ou fora dos limites de cobertura, a ação vai ser julgada procedente e a denunciação pode ser julgada improcedente. E se for julgado improcedente, o réu perde a ação e perde a denunciação, o réu paga encargos de sucumbência para o autor e o réu paga também encargos de sucumbência para o advogado da seguradora, o que na prática amplia bastante, portanto, o ônus de sucumbência. Na prática, então, vai ampliar bastante o ônus da sucumbência. Então, é algo a se pensar, é algo a ser analisado. A denunciação da lide é a melhor coisa para o réu segurado, mas antes de sair fazendo a denunciação da lide à torta e à direita, aí, analise certinho se, de fato, aqueles fatos e aqueles fatos geram riscos, né, protegidos dentro dos limites de cobertura do contrato de seguro aí, né? Bom, pessoal, e para a gente terminar esse exemplo, não cabe denunciação da lide em juizado especial e na Justiça do Trabalho. Isso a gente já havia comentado e, na prática, isso é muito ruim. Né? Na prática, isso é muito ruim. Por quê? Porque, veja, a grande maioria dos acidentes automobilísticos, né, que não geram, por exemplo, morte, né, porque se gerar morte, o valor da indenização vai ser tão alto que vai suplantar o valor de alçada da competência dos juizados especiais, que vai até 40 salários mínimos, né? Mas a grande maioria dos acidentes que não resultam mortes, eles eles geram processos dentro dos limites do valor de alçada de juizado especial, né? Então, os acidentes de trânsito e as ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito se processam, na grande maioria, nos juizados, né? E no juizado não cabe denunciação da lide. Então, a parte culpada pelo acidente, ela é processada, ela tem até seguro, mas como a ação está no juizado, ela não pode fazer a denunciação da lide à seguradora. Então, ela é obrigada a ela contratar um advogado, custear o advogado, fazer a defesa e, se perder, pagar e, depois de pagar, entrar com uma segunda ação,
né, de regresso autônoma contra a seguradora. Né? Isso é ruim, porque o que poderia ter sido resolvido tudo dentro de um único processo, com únicas custas, com mesmos advogados, né? E, portanto, mais rápido, por impossibilidade de denunciação da lide no juizado, obriga o autor, que tem seguro, custear tudo e, depois de custear, entrar com uma segunda ação cobrando a seguradora aí. Né? E eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso algumas vezes. Né? A gente é contratado pelo réu, cliente faz a defesa, às vezes normalmente acidente de trânsito, né? Quando chegou a esse ponto é porque provavelmente o réu realmente é culpado, e aí o réu sendo condenado, ele tem que pagar e depois entrar com ação autônoma de regresso contra a seguradora, né? Famosa ação de cobrança de indenização securitária, né? Ação de cobrança de indenização securitária aí contra a seguradora. Pode ser até no próprio juizado. Se o valor da causa é baixa, abaixo de 40 salários mínimos, e se o réu é pessoa física, pode ser no próprio juizado, mas tem que ser um novo processo, um processo autônomo. Então, acaba dificultando e postergando aí a defesa. Então, não é tão legal, não é tão legal. E esse mesmo problema acontece na Justiça do Trabalho. Né? Por exemplo, o empregado ele sofre um acidente do trabalho, o empregador fala, estou tranquilo porque eu tenho seguro. Tá nada, tá ferrado. Por quê? Esse empregado vai entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa empregadora, né, pelo acidente do trabalho, cobrando aí todos as perdas e danos sofridas, danos materiais, lucros cessantes, danos morais, danos estéticos, né? E aí, então, a empresa empregadora, ela é obrigada a fazer a defesa, né? Ela já chega para o advogado dela falando, não, tranquilo, tem contrato de seguro. O advogado fala, não adianta nada não, tem que fazer a defesa, e somente se você perder, é que você então vai poder acionar a sua seguradora aí, né, inclusive judicialmente, e cobrar o valor dos encargos. Né? Então, o empregador ele acaba respondendo sozinho ao processo. Se ele perde, ele acaba pagando sozinho o processo, mesmo que ele tenha contrato de seguro, e depois de ter pago é que ele vai poder, então, ajuizar uma ação autônoma de cobrança de indenização securitária contra a seguradora. E nesse caso é interessante porque, enquanto a reclamação trabalhista do empregado vítima do acidente de trabalho contra a empresa empregadora é de competência e, portanto, processado e julgado na Justiça do Trabalho, essa segunda ação da empresa segurada contra a seguradora, ela não é julgada na Justiça do Trabalho, porque a relação entre o segurado e a seguradora não é uma relação trabalhista, é uma relação entre partes privadas, né? E, portanto, isso segue para a justiça comum estadual, né? Então, esse segundo processo de cobrança da empresa empregadora de indenização securitária contra a seguradora vai ser movido na justiça estadual, né? E é justamente essa divergência de competência que leva a doutrina a entender, né, pela impossibilidade da denunciação da lide à seguradora em uma reclamação trabalhista. Né? Porque a doutrina fala, olha, na reclamação trabalhista, o juiz do trabalho ele tem competência para condenar a empresa, mas ele não tem competência para condenar a seguradora. Então, não poderia realizar essa denunciação da lide à seguradora, porque a seguradora não pode jamais ser parte da reclamação trabalhista, porque ela não é empregado, ela não é empregador, então ela não tem legitimidade para estar dentro de um processo do trabalho, e, consequentemente, o juiz do trabalho não teria competência para condenar a seguradora. Né? E, em razão, então, dessa regra de competência, e veja que é uma competência absoluta, porque é em razão da matéria, não se admite, então, denunciação da lide à seguradora
né, na Justiça do Trabalho. A ação acidentária do empresário é movida na Justiça do Trabalho contra o empregador se defende sozinho, se vier a perder, paga, e depois o empregador, então, entra com uma ação autônoma de regresso e cobrança de indenização securitária na Justiça Estadual contra a seguradora AI. Então, não adianta nada aí o empregador chegar para o advogado dele, empregador, com um contrato, com a apólice de seguro colado na testa aí, igual o Zap. Né? O advogado não vai poder fazer a denunciação da lide na Justiça do Trabalho. Pessoal, e hoje, né, eu estou gravando essa aula aqui na segunda-feira, eu tive uma sentença publicada no juizado de acidente automobilístico, né, em que o meu cliente, o réu, ele tinha seguro, né? Eu, em nome dele, réu, contestei a ação de acidente automobilístico, né? Fiz a denunciação da lide, a gente sabe que não vai colar, mas a gente faz, né? E junta a pólice, junta tudo. Mas o juiz indeferiu a denunciação da lide por não ser cabível denunciação da lide no juizado especial. Se eu não me engano, é o artigo 10 da lei do juizado especial, né, da lei 9.099 aí. Agora, nesse caso, dessa sentença publicada hoje, né, a sentença foi favorável, né, porque o juiz entendeu que houve culpa concorrente de ambas as partes, então não condenou ninguém a pagar nada para ninguém, né, cada um vai ficar com seus próprios danos, né, vai ter que custear os seus próprios danos aí. O autor, então, vai ter que se virar para pagar os danos do carro dele, o réu, que é o meu cliente, vai ter que se virar para pagar os danos do carro dele. Na verdade, ele vai pagar a franquia, vai acionar o seguro e o seguro vai arrumar os danos só dele, né? Só do carro dele. O seguro não vai custear nenhum dano do réu aí, né? Se eventualmente o réu tivesse feito um acordo, né, rachava a franquia aí, né, e o seguro consertava o carro dos dois. O réu não quis entrar com a ação, a gente fez a defesa, acabou demonstrando aí culpa concorrente e cada qual vai ficar com seus próprios danos. O réu tem seguro, vai acionar o seguro e o seguro vai custear tudo dele, né? Vai pagar a franquia, mas vai custear. E o réu vai arcar com o prejuízo sozinho aí, né? Publicou na data de hoje, decisão, sentença do Dr. Fernando de Lima aí, do juizado, da vara do juizado aqui de Jales, né? Bom, e com isso, pessoal, terminamos o primeiro exemplo de denunciação da lide feita pelo réu, né? E como é do réu contra a seguradora, né, é algo aí extremamente comum. E a gente passa a trabalhar, né? Agora com um segundo exemplo, né? Que é a denunciação da lide feita pelo autor, né? A denunciação da lide feita pelo autor. Isso é extremamente raro, mas é possível, né? É possível aí. É raro, mas é possível. E na prática, pessoal, a denunciação da lide pelo autor, formalmente falando, né, processualmente falando, como ela tem que ser feita na petição inicial, a denunciação da lide feita pelo autor, ela funciona como um pedido subsidiário, né? A denunciação da lide feita pelo autor é feita na petição inicial e ela funciona, na verdade, como um pedido subsidiário. Por quê? Porque o autor vai fazer a petição inicial fazendo um pedido principal, né, que é o que ele realmente quer, por isso principal, porque vem de primeiro, né, contra o réu, que é também a parte principal da demanda aí. Porém, se o autor não ganhar esse pedido principal feito contra o réu, que é a parte principal da demanda, o autor, então, ele faz um segundo capítulo dentro da própria petição inicial, fazendo, então, a denunciação da lide contra um terceiro. Mas veja que ele, autor, ele não quer propriamente a denunciação da lide. Ele quer
o pedido principal contra o réu. Mas, se ele, autor, não ganhar o pedido principal, ele faz a denunciação da lide em segundo lugar, em um segundo pedido, em um segundo momento, que é o que a gente chama de pedido subsidiário contra o terceiro. Né? Então, na prática, a denunciação da lide do autor, feita pelo autor, é na própria petição inicial, em que o autor vai fazer um pedido principal contra o réu, e se não ganhar o pedido principal contra o réu, o autor faz a denunciação da lide contra o terceiro, mas essa denunciação da lide contra o terceiro, na prática, é um pedido subsidiário. Ele só vai ser analisado se o autor não ganhar o pedido principal contra o réu. Eu pensei, né, o exemplo que eu pensei para ilustrar essa denunciação da lide feita pelo autor, que é algo extremamente raro, é a ação de imissão na posse do autor arrematante contra o ocupante do imóvel, e se não ganhar essa ação de emissão na posse, o próprio autor, na própria petição inicial, faz a denunciação da lide ao banco, pedindo, então, indenização pelos prejuízos causados. Então, o exemplo é a ação de emissão na posse, movida pelo autor arrematante contra o réu ocupante do imóvel. E se não ganhar esse pedido para desocupação do imóvel, o próprio autor, na própria petição inicial, faz a denunciação da lide contra o banco, para que ele, autor, né, seja, então, indenizado pelo banco aos prejuízos causados. E para a gente conseguir entender essa sistemática, né, a gente precisa um pouquinho dos fatos. Olha só, determinada pessoa fez um contrato de financiamento bancário, né? Estava precisando de dinheiro e fez um contrato de financiamento bancário. O contrato de financiamento, né, tecnicamente é um contrato de mútuo, que vocês já estudaram ou estão estudando aí em direito civil, né? E, portanto, né, quem pega o empréstimo é o mutuário, né? Devedor, mutuário aí. Agora, como o banco não é bobo nem nada, o banco não sai entregando dinheiro aí. Olha, dinheiro, né? O banco não é o Silvio Santos. Quem quer dinheiro aí? O banco só vai fazer esse contrato de financiamento se aquela pessoa que está tomando esse dinheiro emprestado, portanto, o mutuário, o devedor, tiver alguma garantia para dar. Né? E essa garantia ela pode ser pessoal, como é a fiança, e normalmente isso não interessa para o banco, né? Ou então, e é o que interessa para o banco, essa garantia pode ser real. Né? E por que real? Porque é através de uma res, é através da dação de um bem em garantia aí. Né? Que se é bem imóvel é hipoteca, se é bem móvel é penhor, ou então um instituto muito mais moderno, que é a hipoteca e que o penhor, que é a alienação fiduciária em garantia. Né? Hoje em dia, os bancos pegam tudo em alienação fiduciária em garantia. E o único bem que esse mutuário devedor tem para dar é a própria casa dele. Né? E ele dá, então, a casa dele em garantia ao financiamento. E, claro, ele continua morando naquela casa, né? E ele, então, não paga o financiamento. O banco vai tentar receber de alguma forma, e se o banco não conseguir receber de forma alguma, o banco vai executar a garantia e vai tomar a propriedade daquela casa. O banco vai se tornar proprietário daquela casa dada em garantia. Agora, veja, o banco não vai se dar o trabalho de tirar o devedor lá de dentro. O banco não vai se dar o trabalho de tirar o devedor lá de dentro. Por quê? Porque o banco não quer a casa.
O banco não tem o que fazer com a casa em si. O banco é o dinheiro. Então, o que o banco vai fazer? Ele já é proprietário mesmo, documentalmente ele já é proprietário, ele vai levar essa casa a leilão. Ele, banco, vai vender essa casa com um mutuário devedor lá dentro. Tá nem aí. O banco vai vender essa casa com um mutuário devedor lá dentro, né? E, claro, oferecido esse bem a leilão, né, vai ter a primeira asta pelo valor de avaliação, vai ter a segunda asta por um valor mais baixo e depois o banco faz o que quiser. Dá para alguém se quiser, mas como o banco quer dinheiro, ele não vai dar. Ele quer vender, ele quer fazer dinheiro. Então, sabe o que ele faz? Na terceira asta, na primeira é pelo valor de avaliação, na segunda o banco dá um deságiozinho. Mas sabe o que ele faz na terceira asta? Se não foi vendido na primeira e nem na segunda, ele vende pelo remanescente da dívida. Ele não está nem aí, ele quer o dinheiro. E ele vende, então, pelo remanescente da dívida. E que, normalmente, é um valor muito mais baixo do que o próprio valor da casa, né? Por quê? Porque o banco quer o dinheiro, né? Ele não quer a casa. Vale muito mais para o banco o dinheiro, ainda que por um valor mais baixo, do que ele ficar com a casa empatada lá. Então, ele vende pelo valor da dívida, dando um deságio gigantesco. Então, se não teve comprador na primeira asta, e normalmente não tem, se não teve comprador na segunda asta, né, e pode não ter, normalmente, dependendo do valor, a galera arremata já em segunda asta. Mas se não teve arrematante na segunda asta, vai para a terceira. E na terceira vai ter, porque o valor vai estar muito mais baixo que o valor de avaliação, porque normalmente o banco já vende pelo remanescente da dívida aí, né? Porque ele quer o dinheiro, né? Ele quer o dinheiro. E claro, então, na terceira asta, alguém vai arrematar. Na terceira asta, alguém vai arrematar. E aí, então, esse arrematante, ele adquire a propriedade do imóvel. O bem não é, com a terceira asta e com a arrematação, o bem não é mais do banco, o bem é do arrematante. O arrematante se torna proprietário do bem. O arrematante se torna proprietário do bem. Assim como o banco era. Assim como o banco era. Mas veja, o banco não tinha interesse no bem. Então ele largava o mutuário, o devedor, lá dentro da casa. Mas quando o arrematante arremata e se torna proprietário da casa, ele quer a casa, ele quer o bem. Sei lá o que ele vai fazer, se ele vai morar, se ele vai alugar, mas ele quer o bem. E ele é o proprietário, só que ele não está na posse do bem, porque até então, e o banco não fez nada para tirar, o mutuário continua lá dentro da casa. O mutuário continua lá dentro da casa. E esse arrematante, então, ele vai ter que tomar uma medida judicial para entrar na posse da casa. E não é ação de reintegração de posse. Porque a ação de reintegração de posse, ela é usada para retomar uma posse que já se tinha e que se perdeu. Nesse caso, o mutuário até tem a propriedade, mas ele nunca teve a posse, nem ele nem o banco, nunca tiveram a posse. Então não pode ser ação de reintegração de posse, porque não tem posse para ser retomada. É a primeira posse, E a medida, então, usada pelo proprietário para entrar na posse, na primeira posse, pela primeira vez ao imóvel, é a ação de imissão de posse. Então, o arrematante, ele ajuiza a ação de imissão de posse. A ação de imissão de posse. Vai ser emitido na posse. Ele quer entrar pela primeira vez na posse daquele determinado bem. Bom, e aí a gente tem, então, a ação de emissão de posse, que tem como autor o arrematante. O autor é o arrematante. E o objetivo dessa ação é pegar a posse, é entrar na posse. De modo que, se quer a posse, contra quem que essa ação de emissão de posse ela é movida? Contra quem está na posse, que é o mutuário devedor, né? Então, o autor é o arrematante, e o réu é o mutuário devedor,
porque é quem de fato está na posse desse bem. É quem de fato está na posse desse bem. E o pedido dessa ação de emissão de posse é que o juiz determine a retirada do mutuário, à força, se for preciso, e aí o oficial de justiça que vai cumprir, inclusive podendo requerer o concurso de força policial, né? Isso é bastante drástico, né? E retirando, então, o mutuário, as chaves da casa são entregues aí para o autor arrematante, e aí o autor arrematante vai lá trocar as fechaduras, meter cadeado no portão, de preferência compra um milheiro, né? Milheiro não, milheiro é de milho, né? Mileiro, né? De mil, né? De tijolo e põe na frente para ninguém entrar e deixa lá tudo fechadinho aí com milheiro de tijolo na porta da casa, no portão da casa para ninguém entrar aí. Esse é o pedido principal, né? A ação de emissão na posse. O arrematante autor, ele quer que o juiz determine a retirada do mutuante réu, né? E entregue a posse dessa casa a ele, arrematante aí, e aí ele faz o que ele quiser com a casa. No entanto, pessoal, ele, arrematante, só é proprietário da casa em razão do leito pelo banco. E, eventualmente, é possível ter vícios formais na realização desse leilão. A realização de leilão não é algo tão fácil, porque todas as etapas desse leilão são taxativamente previstos em lei e têm que ser rigorosamente seguidos sob pena de vício, nulidade do próprio leilão. E se houver vício com nulidade do próprio leilão e o arrematante só é proprietário porque ele adquiriu essa casa em leilão, a própria propriedade dele é viciada, é nula, ou seja, ele não é formalmente proprietário. Quem é proprietário? O banco. Porque se o leilão é nulo, não teve transferência de propriedade. Então, quem continua sendo proprietário? O banco. De modo que o arrematante paga, mas se o leilão for nulo, ele não é proprietário. Então, ele não leva. Ele pagou, mas não levou. Então, ele teve prejuízos, porque ele pagou, mas não levou. Então, ele teve prejuízos. Então, sabe o que ele faz? Olha que sacada interessante dele. É arrematante autor. Ele ajuiza a ação de emissão de posse contra o réu mutuário devedor, para que desocupe o réu. Só que na própria petição inicial, ele já faz a denunciação da lide como pedido subsidiário indenizatório contra o banco. Na própria petição inicial. De modo que, olha, ele, autor, tem ação de emissão de posse contra o réu e na própria petição inicial, ele, autor, já faz a denunciação da lide contra o banco, para fins indenizatórios. Por quê? Porque, veja, o que ele quer é o pedido principal, que é ficar com a casa. E se ele ficar com a casa, maravilha, acabou. Acabou, ele está de posse da casa, acabou. Agora, se porventura ele não ficar com a casa, porque o juiz identificar que houve vício do leilão e, portanto, ele não é proprietário, ele, ao fazer a denunciação da lide na própria petição inicial contra o banco, se o juiz reconheceu o vício e ele, arrematante, não ficou com a casa, o banco já é condenado a indenizar pelos prejuízos causados. Então, o que ele pagou já vai ser devolvido imediatamente para ele dentro da própria ação. Olha que legal. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele move a ação de emissão na posse contra o mutuário. Se ele ganhar, ele fica com a casa e acabou. Agora, se ele perder a emissão na posse, ele já fez a denunciação da lide, pedindo, então, que, a partir dos vícios do leilão que já foram reconhecidos por juiz, o juiz já condene o banco a devolver o dinheiro para ele. E aí ele já fica indene, ele já pega o dinheiro de volta. Ele não fica com a casa, mas já pega o dinheiro de volta e, recebendo o dinheiro, ele vai empregar esse dinheiro da forma que ele bem
entender. Muito bacana, é uma sacada muito interessante aí. E como, nesse caso, a denunciação da lide ela funciona como um pedido subsidiário, só vai se analisar a denunciação da lide depois de ter sido analisada e julgada a própria ação. E funciona assim. Se a ação for julgada procedente, significa que o juiz mandou o réu desocupar a casa. E se mandou o réu desocupar a casa, o juiz entregou a casa para o autor. E se o autor ficou com a casa, ele está satisfeito. Acabou. E aí o juiz vai julgar prejudicada a denunciação. Então, se a ação é julgada procedente, não tem por que analisar a denunciação. O juiz vai julgar prejudicada a denunciação. Nem analisa a denunciação. Está prejudicada. Nem precisava, né? Foi feita como garantia de direito. Mas nem precisava. Então, o juiz nem vai julgar, vai julgá-la por prejudicada. Agora, veja que, se um juiz julgar improcedente a ação, significa que o autor arrematante não ficou com a casa. Ele pagou, mas não ficou com a casa. E aí, a ação foi julgada improcedente, o juiz passa, então, a analisar a denunciação. E, muito provavelmente, a denunciação vai ser julgada procedente. Porque, já que o juiz não deu a casa para o arrematante, e provavelmente não deu por um vício do leilão, e se quem fez o leilão foi o banco é responsável pelo vício, o juiz vai condenar o banco a devolver o dinheiro que foi pago pelo arrematante, né? Então, a ação foi improcedente, e a ação sendo improcedente, o juiz vai analisar a reconvenção, a denunciação, né? E vai julgar provavelmente a denunciação procedente, mandando o banco devolver o dinheiro ao autor. Aí, né? Agora, se eventualmente o juiz julga improcedente a ação, ele vai condenar o autor a pagar encargos de sucumbência ao advogado do réu. Então, custos processuais, e honorários advocatícios para o advogado do réu. E claro que, se o juiz, eventualmente, julgando improcedente a ação e passando a analisar a denunciação, e eventualmente julgando improcedente a denunciação, o juiz também vai condenar o autor que fez a denunciação a pagar encargos de sucumbência. Então, o autor vai ter que pagar novas custas processuais por conta da denunciação e novos honorários advocatícios agora para o advogado do banco denunciado. Então, novamente aí, tomem muito cuidado, né? Porque qualquer das partes, então, fazendo denunciação e a denunciação sendo julgada improcedente, a parte que fez a denunciação arca com novos encargos de sucumbência, né? Tanto custos processuais quanto honorários advocatícios para o advogado do denunciante que, na prática, ganhou a ação. E com isso, nós terminamos aí a denunciação da lide. Pessoal, eu vou interromper a gravação para não ficar um vídeo muito longo, né? Agradecendo a presença e a paciência de vocês, e a gente continua no próximo bloco. Grande abraço a todos aí e até daqui a pouco.